Em nome de Jesus de Nazaré. Agora sim, estamos ao vivo. Tudo bem, meus queridos? Quero cumprimentar a todos na paz do Senhor. Nós estamos aqui ao vivo, online, para uma aula para os nossos queridos e amados alunos do CETADEM. Pessoal do curso do avançado, estamos aqui para a primeira aula. Conforme nós combinamos, vamos dividir o nosso livro aula em 8 encontros. Hoje, nosso primeiro encontro vai ser a lição de número 1 do nosso livro de texto, que é o que é teologia bíblica. No livro está na página de número 14 até a página 27. Matéria mais exercícios de fixação dos textos. Muito bem, meus queridos, essa para mim é novidade, essa modalidade de ensino à distância. É a primeira vez que estamos fazendo isso aqui. E eu quero contar com a ajuda de vocês, tá bom? Nos seus feedbacks. Quero que vocês nos ajudem aí, nos dando um feedback de como estamos aí, certo? Na matéria e nos slides, tá certo? Vocês me dão esse feedback aí para a gente poder fazer essa transmissão, tá certo? Em nome de Jesus. Eu vou só te orientar. Pronto, aqui está bom. Eu estou me vendo, espero que vocês estejam me vendo também. Ah, Jesus bom, Jesus bom. Jesus, ele é maravilhoso, certo? Jesus, ele é maravilhoso. Vamos aqui, pois bem. Sem apresentações, todo mundo já me conhece, José Walter Caetano. Nosso livro é Teologia do Antigo Testamento e queria compartilhar com vocês essa maravilha que é, deixa eu botar aqui, essa maravilha que é esse extremo, ele é maravilhoso. Pense numa coisa boa de você lidar nesse texto, bom mesmo. Eu gostei desse texto que nós estamos propondo para vocês, porque nós vamos tratar de forma bem ampla o Antigo Testamento, nos seus pormenores. Eu acho bem interessante a proposta, tá certo? Mas deixe comentário aqui particular individual e vamos para a matéria que te interessa, tá bem? Bom, primeiro, o Deus da aliança, a sua pessoa, a unidade 1 do nosso livro. Os irmãos que estão interagindo conosco, aí com o seu livro, vai ver que a primeira lição nós vamos falar sobre teologia bíblica num contexto geral, já que o Antigo Testamento é uma coletânea de livros escritos por vários autores. O período é aproximadamente aí cerca de 1400 anos, certo? Desde o início do mundo, lá no Gênesis, que compreende até o estabelecimento do Império Medo-Persa e a restauração do povo de Israel até a chegada na Terra Prometida. E uma coisa é certa, vocês já de convir comigo, não existe outra coletânea de livros comparado a essa do Antigo Testamento, tá certo? Vamos desenvolver o estudo desses 39 livros, que tem um tema central em comum, que vai ser o tópico da nossa aula de hoje, certo? Vamos passar aqui para vocês. Primeiro ponto, o que é teologia bíblica? O que vem a ser essa teologia bíblica? Eu acho que o nosso comentarista do livro, quando ele foi fazer essa proposta desse livro, ele teve uma noção bem interessante de Antigo Testamento, porque ele vem com um sentimento, a palavra correta é essa, sentimento mesmo, de trazer, de tirar da teologia sistemática para colocar dentro da teologia bíblica. Já nós vamos ver porque ele fez isso daqui a pouco. Eu achei bem interessante mesmo a abordagem que ele fez sobre isso. Vamos lá. Teologia bíblica. A teologia bíblica é o nome dado à disciplina que pertence a uma subdivisão da teologia, que busca construir uma teologia de forma indutiva, tendo como base as Escrituras, no caso aqui, certo? O Antigo Testamento. Bom,
Se você parar um pouco para pensar, né, nesse contexto, nós vamos ver aqui que é uma coisa bem interessante. Porque essa coisa de estudar a revelação, né? Essa revelação de Deus, revelação pessoal de Deus para conosco, raça humana, é interessante porque ela vem de forma progressiva. E esse Antigo Testamento ele veio com essa proposta, né? Trazer uma história, uma narrativa do texto sagrado e centralizando no propósito da redenção da raça humana que estava perdida. Esse sim é o sentido, certo? Mais no sentido amplo, né, do Antigo Testamento. E existe uma grande diferença entre a teologia bíblica, né, do Antigo Testamento com alguns livros que nós temos por aí de introdução do Antigo Testamento. Por quê? A introdução do Antigo Testamento, ele procura elementos como a autoria dos livros individuais, né, os seus acontecimentos, os acontecimentos históricos, e mais ou menos enfatiza a importância teológica de cada um dos livros do Antigo Testamento, né. Já a teologia bíblica, né, ela não traz nenhum tipo de confusão, né? Por quê? Porque a teologia bíblica, né, ela contempla a teologia nas suas diversas fases do seu desenvolvimento. Pronto, encontrei a palavra correta. Ela encontra ou contempla, tá certo? A teologia nas suas diversas fases de desenvolvimento. Então, nós vamos aqui hoje falar dos pontos que nós chamamos de pontos importantes das verdades relativas à Bíblia, que é fundamental para qualquer estudo, né, para qualquer estudo em relação ao Antigo Testamento, qualquer estudo bíblico, tá certo? Primeiro, desde da fundação do texto sagrado, que nós aprendemos isso, inclusive nos discipulados das nossas congregações, que a Bíblia é a palavra de Deus. Bom, desse ponto eu quero acreditar que ninguém tem nenhum tipo de dúvida, certo? Ou algum tipo de confusão acerca desse tema. A Bíblia é a palavra de Deus e acabou a conversa. Desculpa aqui o tom de brincadeira. A teologia bíblica, ela começa, né? Ela surge com um teólogo alemão, o irmão Philipp, que ele proferiu uma palestra na Suíça em 1787. Acredito que esse texto deve estar aí na tela para vocês, né? E como era estudada a Bíblia antes de Philipp, né? Ou do irmão Gabriel. A Bíblia era estudada de forma sistemática, que nós chamamos aqui de dogmática, certo? E quando o Gabriel ele foi tratar dessa teologia bíblica, ele trouxe uma diferenciação. E é o que eu vou mostrar para vocês agora aqui na tela. Que diferenciação foi essa? E que Gabriel conseguiu trazer, né? Acho que dá aparecendo para vocês aí. Nesse programa que eu estou usando, ele vem com um pouco de retardo, eu acho que de 10, 15, 20 segundos, para poder pegar para vocês aqui, certo? Então, daqui a pouco vai atualizar. Qual foi a definição ou a estrutura tópica utilizada por Gabriel para fazer isso? Bom, primeiro nós temos que fazer aqui não é comparação, não é tentar colocar uma contra a outra, só mostrar como é que se organizam as teologias, né? A teologia sistemática, primeiro, a fonte que ela utiliza, as escrituras. Opa, show de bola, né? Mas também a tradição histórica e a filosofia. Inclusive, nós temos um compêndio excelentíssimo de teologia sistemática, que é a coleção de teologia e filosofia, né? Que nós temos aqui nas livrarias para vender, aqui em Mossoró, na internet. Por quê? Porque teologia sistemática, ela utiliza da filosofia para entender da compreensão da narrativa bíblica, mesmo usando as escrituras e a tradição, mas também utiliza-se da filosofia. Já a teologia bíblica, não.
o que é que utiliza-se a teologia bíblica? O cânon das Escrituras. Não tem interferências, certo? Ela é utilizada a sua raiz matriz, que é as Escrituras. E ponto final. A teologia sistemática utiliza, né, o método teológico e filosófico para o entendimento dos seus métodos. Já a teologia bíblica utiliza-se o método exegético, faz a exegese, né, das Escrituras e também o método teológico. Então, ela não utiliza-se, mais uma vez falando, da filosofia para dar entendimento à sua teologia. Como é organizado a teologia sistemática? Ela, como o próprio nome diz, ela é sistemática e lógica, parte de uma lógica filosófica, dando razão ao texto estudado. Já a teologia bíblica trabalha-se, com uma organização conceitual, tópica, e faz uma narrativa histórica, de todo o contexto da Bíblia Sagrada. E, concluindo, a teologia sistemática, ela utiliza-se da hermenêutica normativa e construtiva, diferentemente da hermenêutica da teologia bíblica, que é descritiva. Então, ela pega o texto, o cânon das Escrituras, faz uma exegese, faz os tópicos, conceitual históricos de toda a narrativa das Escrituras, e descreve o que acontece. Já a hermenêutica da teologia sistemática, ela constrói, ela não utiliza-se da historicidade e descreve, não. Ela sistematiza, usa uma lógica filosófica para normatizar e construir a sua teologia. E nessa construção é que às vezes acontece de umas teologias sistemáticas divergirem de outras por conta disso. Já a teologia bíblica não corre esse erro, certo? Bom, voltando para o nosso livro, das 6 importantes verdades, a primeira delas é: a Bíblia é a palavra de Deus, certo? A Bíblia é a palavra de Deus. Diz o nosso comentarista do livro que a base de qualquer curso de teologia é a crença na Bíblia como a palavra de Deus. Então, segundo o escritor do livro aos Hebreus, na nossa Bíblia, Deus falara a Israel pelos profetas, Deus falar para Israel através da Bíblia, que é a palavra de Deus, e nos livros do Antigo Testamento, eu acho que a expressão que mais se casa para mostrar que realmente a Bíblia é a palavra de Deus é o Salmo 119, onde ele utiliza-se da palavra de Deus, certo? Contempla da fé que Israel tem na palavra de Deus, tá certo? De forma mais ampla. Então, o Salmo 119 tem um versículo que ele diz, inclusive, que é lâmpada, para os pés do escritor, é a palavra do Senhor. Então, guia o caminho, alumia o caminho, faz tudo que nós precisamos, está contido na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Segunda verdade que extraímos desse primeiro tópico: a Bíblia é progressiva. Diz o nosso comentarista que não há registros bíblicos de uma revelação divina a uma única pessoa. Muitos homens receberam diferentes frações de toda a revelação de Deus, ou seja, Deus deu a sua revelação em fragmentos a muitas pessoas, e estes colocaram nesse compêndio de livros que nós temos, que é a Bíblia Sagrada. Então, os que tiveram de Deus alguma mensagem receberam apenas uma fração do todo, certo? E essas frações estão sendo juntas para fazer toda essa maravilha que é a Bíblia, a palavra de Deus. E nós, como estudantes, devemos compreender ou considerar todos os livros dos profetas para poder compreender totalmente aquilo que Deus falou a Israel através dos seus porta-vozes. Você não pode pegar um livro específico e tentar fazer a sua exegese e compreender a Bíblia apenas por um livro, já que são frações de um todo. Cada livro é ali revelado. Então temos que ter esse cuidado, tá bom?
Terceiro, a Bíblia é uma história verdadeira. Bom, diz o nosso comentarista, o Antigo Testamento não é uma coletânea de fábulas antigas, é uma história verdadeira. Como assim? A teologia bíblica ela baseia-se na progressão histórica dos escritos do Antigo Testamento. Se isso, é uma bem-verdade, então, do Jardim do Éden até a Terra Prometida, há um desdobramento de toda a narrativa histórica ser igual de uma nação que foi criada por Deus através do seu ato de amor e criacional, criou uma nação e essa nação ela desenvolveu toda a sua narrativa histórica, como diz nosso comentarista, uma história verdadeira, não é nenhum tipo de fábula, certo? E os eventos que a Bíblia narra desde a criação, passando pelo êxodo, a dispersão, da restauração de Israel, todos esses acontecimentos são históricos e genuínos. A história está aí para comprovar que ela é verdadeira. Quarta verdade, a Bíblia é uma mensagem unificada. Não foram várias histórias. Foi uma só mensagem de Deus falada por Ele mesmo, revelada por Ele mesmo, mas de muitas maneiras no decurso da história do povo de Deus, que é Israel. Deus falou de muitas maneiras. Agora, é necessário enfatizar que desde o início Deus transmitiu uma só mensagem, tá certo? Há uma união de conteúdo do Antigo Testamento que só se pode explicar pela providência de Deus. Por isso que não se estuda teologia de Moisés, teologia de Isaías, ou mesmo teologia de Davi, tá certo? O objeto de estudo é a mensagem de Deus conforme Ele quis que ela fosse transmitida e registrada por esses homens que receberam frações ou fragmentos da revelação para poder se unificar. Então a Bíblia é uma mensagem unificada. Quinta verdade, a Bíblia caminha para uma conclusão, diz o nosso comentarista. Os povos dos tempos antigos consideravam que a história era um ciclo interminável, mas Deus assevera que a história teve um início e terá um fim. Não podemos esquecer nunca, tá certo? Que o Antigo Testamento segue em direção a uma conclusão específica. Teve início, desenvolvimento e terá um final. Então, os povos dos tempos antigos consideravam que a história era um ciclo interminável. Só que Israel, ela se tornou consciente, tá certo? Por meio da mensagem de Deus revelada, que assim como a história teve um início lá no Éden, assim também ela terminaria no triunfo do Messias que eles tanto aguardavam e na instituição do novo céus e de nova terra. Aqui está na tela o texto de referência de Isaías que fala sobre isso. Pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança de coisas passadas, nem mais se recordarão. Então, Isaías conseguiu vislumbrar, através da revelação de Deus, esse sentimento, escreve e repassa para o povo de Deus. Então, o povo de Deus tinha esse sentimento, essa convicção, tornou-se consciente de que a narrativa através da mensagem de Deus, a narrativa bíblica nos mostra que a história teve um início e terá um fim, tá certo? E a sexta verdade, o alvo da Bíblia é revelar a Deus. Isso, está aí na tela. Revelar Deus ao homem. Somente Deus pode revelar-se a si mesmo. E a palavra que se utiliza aqui para revelação vem do grego Apocalipse, significa literalmente o ato de desvendar alguma coisa oculta, para que possa ser vista e reconhecida como ela é. Podemos falar acerca da revelação tomando em dois sentidos, o sentido ativo e o sentido passivo. No sentido ativo, a revelação é a atividade de Deus enquanto se dá a conhecer aos homens. E a revelação no sentido passivo é o próprio conhecimento que é comunicado
aos homens. Temos isso na página de número 18 do nosso livro, que é Revelação. Mas, já que o alvo da Bíblia é revelar a Deus, quantas não são as histórias do Antigo Testamento a respeito de Abraão, de Moisés e Davi? Tá certo? Então, os exemplos desses homens de Deus são de valor inestimável. Lembremos de que o alvo do Antigo Testamento é revelar Deus ao homem. Tá certo? O Antigo Testamento é a sua palavra pessoal dirigida à humanidade. É impossível conhecer a Deus se não lermos aquilo que ele revelou a respeito de si mesmo, e é tudo aqui no Antigo Testamento. Então, nós somente poderemos conhecer a Deus por aquilo que ele se revelou. E olha, meus queridos, vou passar aqui um slide aqui, para falar da inspiração, vai lá para a página 18, 19, que existem inúmeras, mas são muitas mesmo, as religiões do mundo. Mas são várias mesmo, certo? Mas, basicamente, só há uma razão para que todas essas religiões possam existir. Qual é? É que os homens, infelizmente, certo? Eles se recusaram a considerar a única fonte válida do conhecimento de Deus, que é a Bíblia. O único livro que foi revelado, a única palavra inspirada e revelada por Deus é a Bíblia Sagrada. E as outras religiões não têm base na revelação geral do texto sagrado, certo? Para tentar encontrar outro Deus, outra maneira de se buscar a Deus, senão a própria revelação que Deus nos deu, que foi a sua palavra. Então, a revelação geral da natureza deixou-nos sem desculpas no tocante à existência de Deus, diz o Salmo 19. Mas como é Deus? Como pensa Deus do homem pecaminoso? Outra pergunta é: como pode o pecador se relacionar com Deus tão santo? Então, tais perguntas e muitas outras serão respondidas à medida que você lê a revelação de Deus, que é a Bíblia Sagrada, aquilo que Deus tem dito a seu respeito. Então, várias religiões no mundo inteiro, simplesmente porque os homens se recusaram a considerar a única fonte válida do conhecimento de Deus, que é a Bíblia Sagrada. E nesse contexto nós temos aqui a revelação bíblica. Está aqui na página 18 e na página 19. Bom, primeiro aspecto que nós temos que ter aqui, levar em consideração. Revelação bíblica, que revelação bíblica, atividade pela qual Deus transmite afirmações verdadeiras a certas pessoas, que nós chamamos de porta-vozes, permitindo que elas sejam registradas como sendo a sua mensagem infalível. E aí se encontra, que eu já falei, a revelação ativa e a passiva. Certo? Inspiração. O que é inspiração bíblica? Uma das melhores definições de inspiração bíblica vem de um camarada chamado Warfield. Acho que o nome é esse mesmo, Warfield, que ele escreve o seguinte: que a inspiração é uma influência sobrenatural exercida nos escritores sagrados pelo Espírito de Deus. Olha aí, o que é que diz o nosso irmão Warfield? Então, se existe alguma virtude nos escritos, só pode existir se ela foi inspirada por Deus. A integridade divina é o que nos garante a virtude dos escritos, da inspiração do texto bíblico, certo? Então, se você for ler Paulo escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3:16, Paulo vai dizer que a inspiração significa que a Bíblia é o sopro de Deus. Deus soprando aos homens para que os homens pudessem escrever, certo? É nesse sentido. No versículo que eu falei aqui, 16, do capítulo 3 de 2 Timóteo, Timóteo usou a palavra grega theopneustos, a fim de descrever o processo de inspiração do ponto de vista de Deus. Ou seja, a Bíblia é o sopro pleno de Deus, segundo Paulo escrevendo a Timóteo, certo? E outra coisa que temos que entender, essa inspiração significa dizer que a Bíblia foi movida, foi inspirada
é a palavra correta, pelo Espírito Santo do Senhor. Então o Espírito Santo é quem inspirou os escritores da Bíblia. Eles foram movidos pelo Espírito Santo a escreverem o que nós temos aqui nessa narrativa do texto sagrado, tá bom? E, por fim, sobre a inspiração bíblica, inspiração significa que a Bíblia possui autoridade e autenticidade de Deus. Por quê? Porque o texto de João 17 diz que a tua palavra é a verdade. Então, nós temos a revelação bíblica, ela possui autoridade e autenticidade no próprio Deus que inspirou os seus escritores. Tá bom? Vamos adiante, para a gente ganhar aqui tempo, para a aula não ficar muito enfadonha, e que vocês possam compreender o teor da nossa aula, do nosso livro, tá bom? Vamos adiante. Inspiração bíblica, resumindo, a Bíblia é uma só unidade, página 20. A Bíblia é uma só unidade, a Bíblia é logicamente comprovável e a Bíblia é verdadeira. Amém? A Bíblia tem uma singeleza de propósito. Há uma unidade na totalidade das Escrituras, um conjunto entre os dois testamentos, o Antigo e o Novo, tá bom? Nenhuma outra coletânea literária do mundo inteiro, certo, esteve sujeita a tantos escrutínios de forma tão pormenorizadas, ou seja, a Bíblia é logicamente comprovada porque tem tanta gente desde o início das Escrituras que tentam provar que ela não é verdade, que ela não tem uma lógica. Então, a Bíblia passou por um tratamento literal, de choque, de comprovação, para poder mostrar que ela é uma palavra verdadeira. Bom? E é a prova mais irrefutável de que a Bíblia é comprovável que o que está nela escrito, muitas coisas já aconteceram, outras estão acontecendo, e outras estão por vir, irá acontecer em conformidade com a palavra do Senhor. Bom, página 21 do livro, é uma história da redenção. O Antigo Testamento, ele destaca a atividade de Deus na história humana. Acima do decurso da história, está o Deus que dirigiu essa história de acordo com o seu propósito. Então, em resumo, todos os atos, durante toda a narrativa da história, nós temos isso no contexto bíblico, teve a intervenção divina por completo. Por quê? Por quê? Deixa eu tentar aqui explicar para vocês. Você vai para a narrativa bíblica, você tem aí a história da criação, do êxodo, cativeiro, restauração, e todos esses atos Deus pretendia tornar conhecido da humanidade. Tornar conhecido o quê? O seu propósito. E qual seria o propósito de Deus? Além de se revelar a Ele mesmo, queria, além de responder algumas perguntas, Deus queria mostrar um plano de redenção para toda a humanidade. Tá certo? Então, nós temos aí, inclusive, um camarada chamado, não sei se vocês conseguem aí compreender esse nome aí, é uma palavra alemã que foi traduzida por História Santa, História da Redenção. Eu não vou me atrever a dizer esse nome não, está no livro e está aí no slide, certo? É um nome meio que complexo de você conseguir traduzir, mas tornou-se a escola teológica do homem de Deus chamado Dr. Oscar Cullmann, essa palavra alemã que foi traduzida para a História Santa, História da Redenção. E olha, irmão, eu não vou aqui entrar nos pormenores, porque a aula, vou repetir, a aula tem que ser bem sucinta, bem direta, mas se você olhar, por exemplo, a atenção dos profetas, nós podemos aqui perceber como eles procuravam preparar Israel para um juízo iminente, tá certo? Vamos aqui elencar aqui 3 perguntas para vocês compreenderem o que eu estou querendo dizer.
Primeiro, o cativeiro vindouro que Amós tanto asseverava que iria acontecer. O que era esse cativeiro vindouro? Aí a primeira pergunta era o que? Aí a resposta de Amós, cativeiro vindouro. Por quê? Por causa da apostasia nacional e individual, diz Amós no capítulo 3, versículo 10. Agora, quem é que iria passar por esse cativeiro? Aí Amós dá a resposta no capítulo 3, versículos 13 ao 15 e no capítulo 4, versículo 2. Que os assírios e os babilônicos foram os instrumentos de Deus de juízo contra Israel. Então, nós temos aqui, como os profetas procuravam preparar Israel para o juízo que estava por vir. O que? O cativeiro. Por que? A apostasia. Quem desutilizar? Os assírios e os babilônicos. Então, os cativeiros do reino do norte e do sul não foi consequência de rivalidade internacional. Não. Foi Deus interferindo diretamente na história para poder se cumprir o que Deus queria, que era mostrar um plano de redenção para toda a humanidade. É nesse sentido que essa palavra aí foi traduzida por história santa ou história da redenção, porque Deus foi quem elaborou esse plano na história. Então, a história de Israel é uma história de redenção. Está aí a palavra, página 22 do nosso livro, que o Dr. Oscar Cullmann utilizou-se para formar a sua escola teológica ou história da redenção da humanidade. Então Deus revelou-se a Israel para atingir esse fim específico. Bem, isso aqui é parte do mundo teológico do século XX e gira em torno de uma palavra que está aí no quadro que o Dr. Oscar Cullmann utilizou para formar a sua escola e popularizou o termo no século XX chamado de história da salvação ou da redenção. Aqui é apenas uma breve introdução para entrarmos no tema do nosso estudo, certo? O tema do nosso estudo. Vamos adiantar aqui. Vamos adiantar. Pronto. Página 23. Vamos lá. O plano de Deus para a redenção da humanidade perdida. O desenrolar do plano redentor de Deus para a humanidade perdida. Quando Deus age em trazer o homem de volta à comunhão com Ele. Seria, de acordo com a página 23 do nosso livro, certo? O desdobrar, o desenrolar do plano de Deus para a redenção da humanidade perdida é o nosso tema de estudo ou tema central. E nós falamos que o Antigo Testamento, nós afirmamos que o Antigo Testamento deram conta de que ele era inteiramente fidedigno e pleno em autoridade, Deus quem escreveu, Deus quem fez toda a narrativa da história acontecer para que o seu plano pudesse se efetivar. Então, mas só podemos, fazendo uma leitura simples do Antigo Testamento, mostrar aqui uma coisa bem interessante, o quanto é enorme o conteúdo do Antigo Testamento, mesmo resumindo, num tema central, que é o plano redentor de Deus para nós, humanidade. Nós temos aqui pelo menos 3 subdivisões deste tema central, certo? Vamos lembrar aqui, só relembrando, nós estamos estudando a teologia bíblica. Ela é tópica narrativa de toda a Bíblia Sagrada. Então, nós não vamos pular etapas, formando aqui por pensamentos filosóficos, não. A narrativa da Bíblia no desenrolar da sua história. Mas vamos ali, pelo menos 3, para mostrar o relacionamento pactual com Deus. Deus se desvenda, a palavra correta é essa, desses aspectos nessa área de estudo, que é o tema central, em 3 desdobramentos. Primeiro, a promessa da aliança. Queridos, Deus fez uma aliança com Abraão. Nós temos aqui na narrativa bíblica pelo menos 7 alianças diferentes. 4 delas são incondicionais em sua natureza
é feita com a nação de Israel, que são as alianças abraâmica, mosaica, palestina e davídica, né? E uma das alianças é a aliança mosaica, é de natureza condicional, ou seja, trazer bênção ou maldição. Depois a gente vai ver isso com os pormenores, certo? Dependendo de quê? Da obediência ou desobediência de Israel. E 3 dessas alianças, certo? A adâmica, noética e nova, são feitas entre Deus e os homens em geral. Não se limita apenas a Israel. Nós estamos na página 24 do livro. A primeira aliança que Deus fez, nós temos aqui a abraâmica, certo? Confirmou a Isaac e a Jacó, a Davi e a Israel também foram concedidas extensões desse pacto, tá certo? Agora, vale salientar que nós estamos vendo aqui a aliança, o tema central, mas nas 3 subdivisões, a aliança que Deus fez para a redenção do seu povo, certo? Então, Deus se constituiu o Deus do povo e a provisão do povo. Então, para que isso acontecesse, Deus fez promessas dentro dessas alianças. E quem é o Deus da aliança? Então, o ensino do Antigo Testamento a respeito do Deus da aliança nos mostra uma promessa segundo a aliança é tão forte como aquele que assume o compromisso. Se a aliança tem uma fortaleza, certo? Ela é muito segura, aquele a quem fez a aliança é muito mais forte, é muito mais seguro ainda para se constituir em verdade a aliança prometida ou aliança feita para todos nós, neste sentido. Bom, vamos adiante. Neste pacto, Deus pessoalmente prometeu que faria o nome de Abraão grande, que Abraão teria inúmeros descendentes físicos e que ele, Abraão, seria o pai de uma multidão de nações. Então, a narrativa daí, Gênesis, em todo o seu contexto, mas estamos falando aqui do 12 até o 17, quando Deus aparece a Abraão e dá a ele essa promessa. Tudo que Abraão estivesse ali, seria dele, daria a ele e também a sua descendência. Deus chegou inclusive a dizer a Abraão que a sua descendência ou a sua semente será como o pó da terra. E todas as famílias da terra seriam abençoadas ou benditas nele, Abraão. Então, num contexto geral, foi a forma que Deus instituiu para que todos nós fôssemos abençoados através da linhagem física de Abraão. Bom, vamos adiante. Vamos adiante. O Deus da aliança. Quem é esse Deus? Aliança significa pacto, acordo, ajuste, conserto. Neste diapasão, diz o nosso comentário aqui no livro, neste diapasão, aliança significa, teologicamente falando, diz respeito ao conserto entre Deus e ao seu povo. O Antigo Testamento é chamado Antiga Aliança e o Novo Testamento de Nova Aliança. O nosso Deus é Deus de alianças. Através delas, alianças, Ele, Deus, pelo seu imenso amor, nos dá garantia de muitas bênçãos se houver fé e obediência. A iniciativa do conserto sempre foi de Deus, que estabelece as condições para que a aliança se constitua em verdade. Pela fé, cada um de nós, cada pessoa salva, entra em uma aliança com Deus. Ele promete salvação, promete vida eterna, promete a sua presença contínua na vida de quem se compromete com a aliança que ele estabelece. Então, as leis de Deus são escritas no coração de cada um que se dedica a Deus, que busca a Deus, que vive em conformidade com sua aliança. Resumindo, a aliança de Deus através de Jesus, ela é eterna e perfeita, cumprindo todas as promessas feitas anteriormente. Ou seja, Deus nunca vai quebrar essa aliança. João 3,16 é quem diz isso com muita propriedade. Deus, Ele ama tanto esse mundo. A aliança dele com o mundo é tão perfeita que ele envia Jesus, seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Jesus morreu e através dele nós temos a oportunidade de termos vida eterna, baseado na aliança
que Deus fez para conosco, certo? Bom, meus queridos, vamos encerrar agora a nossa aula. A aliança também é chamada, certo? Entre Deus e o povo de Israel, no Sinai a aliança com o povo de Israel foi marcada de uma forma diferente. Pela primeira vez Deus queria que este pacto fosse celebrado de forma totalmente recíproca, com a aceitação de ambas as partes, ele, Deus, povo de Israel. E o que foi que Deus fez? Ele estabeleceu aquela aliança, tratou de um ritual para que a aliança fosse celebrada, e o povo disse que iria obedecer, ia fazer a sua parte na aliança, que Deus iria fazer a parte dele. E foi celebrado esse pacto de forma recíproca, e ambas as partes concordaram. E a aliança de Deus está em voga até os dias de hoje. Amém, e graças ao nosso